Oi, eu sou a Erika Menchin, consultora de imagem e estilo, e hoje eu tô aqui com mais uma convidada muito legal pra gente conversar sobre mais temas inspiradores e importantes que, em princípio, não tem nada a ver com estilo, mas tem tudo a ver com estilo. Hoje eu tô aqui com a Cíntia Sá. Oi! A Cíntia é coach de autoamor, né, Cíntia? Isso, eu trabalho para empoderar o povo. Conte-me, o que é um coach de autoamor? Então, eu trabalho, a minha formação é no Cure Sua Vida, que é uma metodologia que trabalha o empoderamento, que é você aprender a amar o corpo que você tem para poder você ter o corpo que você tanto sonha. Então, é um trabalho fantástico de autoaceitação. Então, Legal. É bem interessante. Bom, já deu para entender por que a Cíntia está aqui hoje. Existem, até nos meus cursos eu falo sobre isso, existem questões políticas e até econômicas para a mulher não se aceitar. A gente não é ensinada a se gostar, então, em princípio, você pode olhar e pensar, nossa, autoamor, como assim, né? A gente não sabe se gostar, a gente não sabe se amar, e de fato é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Então eu acho que o seu trabalho ele é muito importante nesse aspecto. Agora, eu trouxe a Cíntia hoje por um tema que eu acho muito importante dessa nossa relação com o corpo, porque além da Cíntia trabalhar com isso, ela é um case. Que é a história da gente não gostar do nosso corpo e fantasiar de que quando ele for diferente a gente vai ser realmente feliz. Que é o que eu chamo de quando eu. Quando eu for assim, quando eu for assado, quando eu for magra, quando eu for de tal jeito, quando eu fizer tal plástica, quando eu fizer tal cirurgia. E aí a minha vida vai se resolver magicamente e eu deixo de viver por causa disso, né? E eu acho muito interessante a sua história com a cirurgia bariátrica. Uhum. Que você falou que você não recomenda, né? Então, porque eu sempre fui uma criança gordinha, e aí eu passei pela adolescência gordinha, e eu sempre tive essa relação maluca com a gordura, e aí de não aceitação do meu corpo. Então eu sempre busquei receitas milagrosas. Então eu tomei aqueles remédios de tarja preta, eu ficava me tremendo o dia inteiro, já fui pra spa, gente. Spa. Deus, que sofrimento. Fim de semana comendo uva e... Não, você não sabe. No spa eu fugia pra comer comida, gente. Eu era muito sensacional, né? Aquela que paga pra ir pro spa pra emagrecer e fugia. Altas histórias com comida. Então eu sempre tive uma relação meio maluca. E aí quando eu vi a redução de estômago como uma solução milagrosa, eu estava pesando 140 quilos e fiz a redução, faz 9 anos. Então, a Erika me perguntou se eu recomendo. Então, hoje em dia eu já não recomendo. Claro que tem casos extremos e tudo mais, mas eu acho que a reflexão que deve ser feita é que a cirurgia é uma cirurgia no corpo, não é na tua mente. Então, você opera e você continua com mentalidade de obeso. Então, sabe aquele negócio que eu operei, aí depois fui no restaurante, e aí você serve um pratão assim, porque você ainda não caiu a ficha que você emagreceu, bebê. E aí eu tive que mudar toda a minha mentalidade. Então, só que depois que você faz a redução, tem um ano bônus, assim, que é realmente, você emagrece, aí você, meu Deus do céu, e todo mundo falando que você tá bonita, aquela coisa toda. Só que aí depois você volta, porque você não mudou a sua mentalidade. Então, a forma como você pensa é o seu corpo, é a sua vida, é tudo. Então, mudar a forma como você pensa em relação a você, em relação à comida, é o grande segredo. Foi aí que eu comecei, caramba, eu preciso descobrir uma forma. Afinal de contas, se emagrecer, não fica feliz. Se tá gordo, não tá feliz. Como é que é esse negócio da felicidade? E aí foi quando eu tive esse aha moment aí do amor próprio. Que, infelizmente, na nossa sociedade, amor próprio, até no dicionário, amor próprio é visto como egoísmo. Tem lá, definição, egoísmo. Por isso que eu mudei essa nomenclatura, que lá nos Estados Unidos é mais usada como self-love, que é auto-amor, que é exatamente para mudar esse conceito, essa mentalidade de que se eu tô preocupada comigo, eu sou uma pessoa egoísta, só penso em mim, né? Então... Também, uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente estava conversando aqui antes de gravar, é que, assim, a nossa sociedade impõe padrões. Sim. Isso não quer dizer que você precisa emagrecer, que você não pode ser feliz se você for uma pessoa gorda, que você tem que ser magra e tal. Eu já trouxe gente aqui no canal para falar sobre isso, eu já falei, até a Flávia Durante, ela é organizadora do Pop Plus, que é um evento focado em moda plus size e tal, e a gente teve uma conversa incrível. E o evento hoje ele é um evento muito de inspiração,
Tem projetos que eu admiro, que eu adoro, que são, por exemplo, o Cada Uma, que eles fotografam a mulher como ela é, sem Photoshop. Então, assim, de todos os tamanhos, as proporções, todos os tipos. Então, assim, você pode ser bonita do jeito que você é. Existe um motivo para você não se gostar, né? Tem uma reflexão também que eu faço, que é exatamente, eu comecei a olhar as minhas fotos quando eu era adolescente, quando eu era gordinha. O que é interessante é que eu não era gorda, mas eu me via gorda. Então eu olhava aquelas fotos, eu era cheinha, entendeu? Mas eu era linda. Mas na minha cabeça todo mundo da escola era perfeito e eu era gorda. Então, como eu me vejo, ele é realmente um mecanismo que pode ser muito sabotador e pode te deixar sofrendo muito. Então, ter essa relação com o seu corpo, sempre estar questionando como você se vê. Então, eu acho interessante uma questão que você falou também no mural de visualização, que muita gente usa esse tipo de coisa para várias áreas da vida, e eu inclusive já falei várias vezes sobre essa história que a gente tem que tomar cuidado com se vestir para a vida que você quer. Para mim é muito mais para que você está construindo. E eu achei bem interessante que você comentou do seu mural de visualização, né, que tinha lá. Porque na verdade quando foi apresentada essa coisa, o segredo, quando o mundo falou assim, olha, tudo que você pensa, que você visualiza, acontece. A primeira coisa que eu fiz, um mural gigantesco, e tinha milhões de coisas, tinha um bofe bonito, tinha as viagens, os negócios maravilhosos, e eu coloquei um corpinho de uma modelo, delícia lá, e a minha carinha. E aí eu olhava todo dia para aquilo. E um dos aha moments que eu tive lá no treinamento é exatamente como é que eu, hoje, na época, com 140 quilos, olhar para aquela imagem e gostar do que eu vejo hoje. Impossível, como é que eu vou amar aquilo? Então eu vou estar sempre, nossa, quando eu chegar lá, que foi quando você começou o vídeo falando sobre isso. E aí você parece que odeia cada vez mais o corpo que você tem. Eu lembro, Érica, que eu sentava no banheiro, minha barriga vinha aqui, ó. Mas eu não era feia, entendeu? Então essa relação de feio e bonito, ela é muito delicada. Então, mas o que acontece? A Cíntia que sentava, que a barriga vinha aqui no joelho, ela olhava para aquela foto e ela queria aquele padrão. E aí eu ficava nesse ritual aí de ódio e de tortura. De eu não sou essa pessoa, Eu não sou essa pessoa, então é muito perigoso e delicado. E por isso que quando eu te conheci e tudo mais, me identifiquei rapidamente com a questão de como a roupa, como você se veste, essa questão do estilo, ela tem tudo a ver com essa questão de aceitação do próprio corpo. Então, quando eu vi os vídeos da Érica, vi como ela fala em relação a isso, a roupa, como você se veste, como você se vê, as suas escolhas, quando você vai fazer suas compras, elas são muito voltadas para o que você vê numa novela, para o que você vê numa revista, para o que você viu de padrões, e não no que quem é você, né? Quais são as suas qualidades, quais são os pontos fortes do seu corpo e tudo mais, né? A gente até falou sobre isso um pouco mais no vídeo que a gente gravou pro canal da Cíntia, que tá aqui no card em algum lugar, clica aí no canto, vai lá assistir. Isso. E a gente conversou muito sobre a questão da cinta modeladora. Então, vai lá assistir o vídeo, porque, né, tá interessante. Você deve ou não queimar suas cintas, Brasil? Né? Essa é a questão. E tem algum exercício que a pessoa possa fazer em casa para começar a se aceitar melhor? Tem, correr 5 km maratona. Tem vários exercícios. Eu, particularmente, o que eu mais amo é o exercício do espelho, que é um exercício tão simples. Inclusive, eu faço uma brincadeira nas minhas palestras, que eu começo a palestra e eu falo assim, gente, aquela que já vai falar como é que é a palestra, mas é interessante. Eu falo assim, olha, eu tenho um aplicativo última geração. Vocês não estão entendendo, o aplicativo, ele vai mudar a vida de vocês para sempre. E ele foi descoberto através da neurociência, que ele é capaz de mudar a forma como você se vê radicalmente. Só que assim, é limitado para você fazer download e tal, e eu vou falar só no final da palestra. Aí fica todo mundo enlouquecido, né, com aquela coisa. E aí eu chego no final da palestra e eu falo que esse aplicativo é o espelho. E aí fica todo mundo mega decepcionado, né? Porque a gente quer pagar o caro, a gente quer lá o negócio que é complicado, que vai resolver. Mas o espelho, ele tem um exercício bem simples, é praticamente uma terapia. Então é você colocar o espelho e você dialogar com você olhando no olho. Porque o que é o amor? O amor é você estar atento ao outro.
Então, quando a gente está apaixonada, a gente olha no olho, a gente está aqui e fica olhando 2 horas pro amor da nossa vida. Só que a gente não faz isso com a gente. Então, esse exercício do espelho é resgatar o amor por você. Então, senta, conversa e tenta resgatar essa relação com você mesma. Se for para alguma parte do corpo, então uma parte que sempre me machucou muito é essa questão da barriga. A barriga sempre foi um incômodo para mim. E aí depois que eu passei por uma cirurgia, por que eu não recomendo a redução? Porque depois que eu fiz a redução, eu passei por outras 3 cirurgias que eu quase morri. Nesses anos, ao longo dos anos. E são coisas que podem acontecer com qualquer um. Então, não é uma cirurgia tão simples, né? Então, a última, eu morava na Irlanda, eu quase morri. Estava 1 mês morando lá, fui internada, um caos. E ficou como eu fui internada às pressas e tudo mais, ficou uma cicatriz de cima a baixo na minha barriga. E lidar com essa cicatriz, para mim, no início, foi terrível. Olhar para mim e falar, gente, eu tô mutilada, sabe? E eu apliquei a técnica do espelho em mim mesma, que é exatamente mudar a relação com tudo que o meu corpo tem. Então é um combo lindo que hoje tem uma marca que é única, que é a minha barriga, que não tem nenhuma barriga no mundo igual a minha. E aí você começa a mudar como você se vê. Então é muito legal. Muito bom, muito bom. Tem vários exercícios assim, né? Olha, eu achei essa dica do exercício do espelho fantástica. Eu adoro esse tipo de exercício. Tem alguns exercícios assim que eu dou nos meus cursos também. E eu quero ver quem vai se dispor a fazer isso por uma semana e comentar aqui embaixo como que foi o resultado de se olhar no espelho e conversar consigo mesma ou com uma parte do seu corpo olhando. Com carinho para isso. Eu achei muito legal. Obrigada, Cíntia. Nossa, eu que agradeço. Eu espero que seja muito útil para você essas informações. Obrigada, Érica. De coração, muito linda. E não esquece de ir lá no canal da Cíntia que a gente gravou outro vídeo. Vai lá assistir. Onde mais a pessoa te encontra? No cintiasá.com.br, tem o Instagram da Cíntia também, Cíntia Sá Oficial. Aqui na descrição. Tudo aí, todos, YouTube, tem tudo. Vai lá acompanhar que é sensacional o trabalho da Cíntia. Já sabe, se inscreve no canal, compartilha com aquela sua amiga que acha que ela só vai ser feliz quando ela tiver um determinado corpo ou mudar alguma coisa em si mesma, para que ela aprenda a se amar nesse momento. E por que a gente precisa aprender a fazer isso agora? É um ato político fazer isso, por favor, façam. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo! Beijo, tchau!